Os diagramas do movimento uniforme, logicamente seus gráficos, estão de acordo com a função do movimento uniforme, que temos a velocidade constante, ou seja, o sorvete. S final igual ao S inicial mais a velocidade vezes o tempo. Vamos lembrar que essa aqui é a posição inicial, portanto ela é uma constante na trajetória. Se o movimento ele começa daqui, essa é a minha posição inicial, portanto o meu tempo inicial é sempre zero. Se o móvel se move para o sentido positivo da trajetória, a gente diz que o movimento é progressivo, portanto a velocidade entra aqui com sinal positivo. Se a gente tem um movimento retrógrado, portanto ele está contra a orientação da trajetória, então ele está andando para as posições de valores menores, a velocidade ela é negativa, já que as posições diminuem, movimento retrógrado. E, lembrando também que a nossa velocidade, como ela é uma constante, ela não muda de valor, ela é igual a uma média. Então a velocidade do mu, que é uma só, ela é ΔS ΔT. Portanto, nós temos essas duas equações para um movimento uniforme. Então, a partir desse momento, nós vamos representá-la num diagrama. Eu vou representar a primeira como equação do espaço em função do tempo. A segunda como equação da velocidade em função do tempo. Então, se nós pegarmos a primeira, e vamos lá, olha, a minha velocidade é positiva, é um movimento progressivo. Então, a gente marca aqui no tempo zero a posição do S, o S inicial no gráfico do S do móvel. Como está em função do tempo, o tempo está fazendo um papel de x matemático, né, de abscissa, ele está elevado a primeiro grau, ou seja, o sorvete é uma função do tempo variando no primeiro grau aqui. Primeiro grau é uma reta. Como o movimento é progressivo, eu posso dizer que isso é uma reta crescente. Então nós teremos aqui uma posição final e um tempo final. Então podemos marcar isso aqui assim, ó. Um tempo final para uma posição final. S. Então nós temos um ΔS aqui, ó, de S0 até S, um ΔS. E aqui nós temos quem? Um ΔT. Então, se nós pegarmos desde o S inicial até o S final, um ΔS dividir pelo ΔT, nós vamos ter uma velocidade. E essa velocidade aqui ela vai ser positiva. Por que ela é positiva? O movimento é progressivo e ela é constante. Então eu venho aqui, marco o valor dessa velocidade, mais V, e determino que ela seja constante até esse tempo T. Para um movimento retrógrado, eu vou mudar minha cor. Vou colocar aqui uma velocidade negativa de cor laranja. Se a velocidade é negativa, as posições estão diminuindo. Aqui vai entrar um sinal de menos, né, por causa da velocidade. Com o passar do tempo, eu vou subtrair então do S inicial o valor do tempo. O que vai acontecer, segundo essa função de primeiro grau, ela vai ser decrescente. Ela vai ser uma reta decrescente até esse tempo T. Olha o S final dessa função aqui. Então o ΔS agora é para baixo, ó. Então aqui um ΔS negativo, tá? E no de cima um ΔS positivo nessa reta. Beleza, turma? Aqui a velocidade é negativa. Então eu marco a velocidade aqui, menos V, então abaixo aqui, e mantenho essa velocidade negativa constante até o tempo. Bom, nesse gráfico vocês viram uma propriedade. Desde a posição inicial que você marcou aqui, até a posição final, você tem um ΔS dividido pelo ΔT, você calcula a velocidade. Olha que interessante. No gráfico do espaço, você pode calcular a velocidade. E no gráfico da velocidade? Trigonometricamente falando, olha essa velocidade constante. Se eu pintar uma figura geométrica aqui, por exemplo, de um retângulo, lógico, velocidade constante, e calcular a área dessa figura, a área de um retângulo, base vezes altura, a base é o ΔT.
A base é o ΔT, desde um tempo zero até um tempo final. E a altura? V. ΔT vezes V. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, ó, se eu passar o ΔT multiplicando V, ficaria ΔT vezes V. Quem que é o ΔT vezes V? O ΔS. Então o significado físico dessa área, o ΔS. Então no gráfico da velocidade, calcular a área da figura que se forma me dá o ΔS. No gráfico do espaço a gente pega a variação vertical pela variação horizontal, ou seja, ΔS por ΔT eu calculo a velocidade. Beleza, turma?